noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. É uma alegria muito grande para mim retornar mais uma vez a essa casa, que de tão querida eu já me sinto de casa, nossa querida casa de Jesus. Eu quero agradecer o convite à diretoria da casa, aos seus trabalhadores, em especial ao Luiz Carlos, e queria agradecer também a apresentação emocionante do coral, que preparou o nosso ambiente de maneira maravilhosa. Parabéns, muito obrigado. Bem, narra o nosso querido irmão Hilário Silva, no livro belíssimo, O Espírito de Verdade da Lavra de Chico Xavier por Vários Espíritos, que naquela manhã fria, nebulosa, em Paris, abril de 1860, Kardec se preparava para retomar os seus trabalhos. Kardec tinha uma jornada de trabalho absurda. Começava logo cedo e ia até de madrugada. E naquela manhã de abril de 1860, Kardec se sentia um tanto quanto introspectivo, não sentia o mesmo ânimo. As dificuldades eram muito grandes, muitos adversários, muitos ataques, muitas calúnias, muitas injustiças, e o trabalho cada vez maior, e por um instante veio para ele esse sentimento um tanto quanto pesado. Mas nesse instante entra no seu escritório, no seu gabinete, a sua esposa, Amélie, lhe trazendo a correspondência do dia. E aí ele pega um pacote que parecia ter um livro com uma capa dura. Ele abre o pacote, tinha um livro dos Espíritos, capa dura, letras douradas, edição luxuosa, e um bilhete que dizia assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. É com muita gratidão que lhe envio este livro anexo. E lhe agradeço pelos seus trabalhos para orientar a humanidade. Creia, tenho motivos para isso. Envio este livro e a sua história. Eu, quando jovem, tive a felicidade de casar-me com o amor da minha vida. Tínhamos uma vida maravilhosa. Eu tinha trabalho, eu tinha saúde, eu tinha juventude. E então, de repente, a minha amada ficou doente e em poucas semanas desencarnou. Eu entrei em desespero. O vazio existencial era insuportável. Nada mais fazia sentido. Pensava eu, onde estava Deus, que permitiu que isso acontecesse? A revolta tomou conta de mim. Comecei a me embriagar, me perdi na bebida, comecei a faltar no trabalho, o meu chefe começou a me pressionar pela demissão. Eu me via completamente perdido. A vida não tinha mais sentido, e então eu comecei a flertar com o suicídio. Comecei a namorar as águas do rio Sena. Eu não sabia nadar, para mim seria fácil. Então, numa noite de profundo desespero, tomei a decisão e fui à ponte Marie para me jogar. No que me apoiei na mureta, a minha mão tocou um objeto que caiu no chão.
curioso, peguei, era um livro, todo úmido, acabado. Eu então me direcionei bem embaixo do poste de luz e vi o título, Livro dos Espíritos. Abri e no frontispício estava escrito: este livro salvou a minha vida. Leia-o com atenção e aproveite. A. Lohan. Eu li o livro e entendi tudo o que havia acontecido comigo. Entendi que a providência divina sempre esteve e está ao meu lado. Recuperei o sentido da minha vida. E aquele vazio existencial foi preenchido pelo novo sentido e a nova compreensão do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Então, que o Senhor o abençoe para que o Senhor continue esse trabalho maravilhoso. Aí o Kardec pega o exemplar do Livro dos Espíritos, vê o frontispício, tinha ali o primeiro recado e depois um segundo recado. Este livro também salvou a minha vida. Que Deus abençoe todos aqueles que trabalharam para que esse livro existisse. Assinado Joseph Perrier. Kardec, então, profundamente emocionado, tocado, sente que os benfeitores espirituais, que o Espírito de verdade, lhe traziam as respostas para as suas dúvidas. E o seu ânimo se renovou, voltou aquela força, aquela disposição. Ele então se encaminha para a janela, a vidraça, olha a rua, o horizonte, tira o lenço, enxuga 2 lágrimas e recomeça o trabalho do dia. Essa belíssima história nos mostra uma das belezas, uma das bênçãos que é conhecermos a doutrina espírita. Mostra o quanto ela era atual e necessária na sua época, metade do século XIX. Mas se nós analisarmos a nossa sociedade de hoje, veremos que Allan Kardec, que a doutrina espírita nunca foi tão atual e tão necessária. No mundo, a cada 45 segundos, uma pessoa comete o suicídio. 45 segundos. Da hora que eu comecei a conversar com vocês, imagine quantas pessoas não desencarnaram pela via do suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete o suicídio. E 20 tentam e não conseguem. Nos últimos 10 anos, o número de suicídios só no Brasil aumentou em 43%. Mas vejamos a contradição desses números. Rapidamente, alguns detalhes. Segundo o Banco Mundial, um estudo do Banco Mundial, em 1810, 95% da população mundial vivia na linha da miséria. 95%. Em 2018, esse número caiu para 8,6%, antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente não sabe como é que isso ficou. No mesmo ano de 2018, o Banco Mundial comemora
que 50% da população mundial estaria na linha que eles classificam como classe média. Portanto, a pobreza seria, pela primeira vez na história, a minoria. Claro que ainda temos gravíssimos problemas de distribuição de renda e de miséria. Porque se tiver um ser humano na linha da miséria, isso é um absurdo, isso é indigno. Mas, convenhamos, sair de 95 para 8,6 é um progresso fantástico. Mas não é só isso. Se nós observarmos o acesso aos bens de consumo, uma pessoa de classe média hoje tem muitos luxos que um rei do século XIX não tinha, a começar pelo ar-condicionado, viagem de avião, viagem de carro. Imagine Dom Pedro fazer uma viagem do Rio para São Paulo. Ou era a cavalo, ou era na carruagem, que nada mais é do que uma carroça disfarçadinha. Não é isso? Imaginemos o desconforto. Por isso que toda a monarquia tem o palácio oficial e o palácio de verão. No nosso caso, o palácio oficial fica na cidade do Rio de Janeiro e o palácio de verão em Petrópolis. O rei não aguentava o verão carioca. Imagina, sem ar-condicionado, o Rio de Janeiro. O alto verão carioca. Então ele tinha que fugir para a serra, para Petrópolis. Então, o conforto que nós temos hoje, nunca tivemos. Nos últimos 70 anos, o PIB do mundo foi multiplicado 7,5 vezes. Nunca fomos tão ricos. Então, nunca fomos tão ricos, nunca tivemos tanto conforto, nunca tivemos tanta conectividade. Imaginemos uma garotinha, em 1910, que morava em Campinas e tinha uma prima em Curitiba. Aí ela estava de flerte com o namoradinho, ela queria escrever para a prima lá em Curitiba. Ela queria se contar. Como é que ela fazia, gente? Escrevia carta, ia no centro, colocava no correio, o correio levava a carta, que chegava lá, a prima lia, escrevia outra, e tudo de novo até a carta chegar. E hoje, gente, no mesmo instante ela faz uma ligação de vídeo. Então, vejam, nunca tivemos tanto conforto, tantas possibilidades, acesso ao conhecimento. A gente entra no YouTube, a quantidade de palestras. Eu lembro, a gente ia ver as palestras do Divaldo, né? Aí aguardava ali a feirinha para comprar os DVDs. Não, desculpa, antes, a fita de VHS, que era uma beleza, a imagem, o som, não é isso? Então, depois tinha que rebobinar tudo, né? E a gente achava aquilo o máximo. Hoje, no YouTube, na palma da nossa mão, no nosso smartphone, nós temos acesso a qualquer palestra, a qualquer livro. Como se explica então, se estamos no momento de maior riqueza, de maior conforto, de maior conectividade, como explicar que nunca fomos tão solitários, tão depressivos, tão ansiosos, síndrome do pânico, e os números de suicídio nunca foram tão altos? Ora, é a prova cabal da total e absoluta falência do materialismo, da ilusão chamada materialismo. Então, a atualidade, a força, a necessidade da doutrina espírita nos dias de hoje, em primeiro lugar, para que possamos recuperar o sentido da nossa vida, a começar por recuperar a nossa identidade. Não somos esta personalidade que representamos nesta vida. Não somos este corpo.
somos espíritos imortais em jornada evolutiva. E isso muda completamente a nossa perspectiva de vida. Isso nos permite com muita clareza responder às perguntas eternas da filosofia. De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Como entender os nossos desafios, os nossos contratempos? E a doutrina espírita nos coloca que essas frustrações, esses contratempos, são bênçãos que a providência divina nos concede, porque é exatamente aquilo que precisamos para evoluir, para aprendermos. Então, a doutrina espírita nos traz inúmeras chaves para lidarmos com essa sociedade. Um grande sociólogo se refere ao nosso tempo como o tempo da modernidade líquida, Zygmunt Bauman. Líquida em contraponto ao período anterior, que era a modernidade sólida, onde os valores, os referenciais eram sólidos. E hoje tudo isso foi diluído, vale tudo. E um outro sociólogo sul-coreano, radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, que tem uma tese na qual ele chama a nossa sociedade de sociedade do cansaço. Aquela na qual o homem escraviza a si mesmo, se mata de trabalhar, adoece e acha que isso é realização, é produtividade. Então, a doutrina espírita nos traz ferramentas maravilhosas para entendermos essa sociedade. Hoje eu gostaria aqui de destacar 3 delas. A primeira, o autoconhecimento. O irmão Humberto de Campos, o irmão X, no livro Luz Acima, narra uma história belíssima. Era também uma manhã, mas uma manhã de sol, uma manhã quente, em Cafarnaum. E Jesus sai com Pedro a caminhar para chegar a um vilarejo próximo, onde o Cristo precisava encontrar algumas pessoas. E saem então caminhando pela estradinha, Jesus e Pedro. E a gente fica imaginando essa cena. Imagina você caminhando no comecinho da manhã, numa estrada, no meio da natureza, só você e Jesus. Que coisa maravilhosa. E Pedro então começa a conversar com Jesus, quer aproveitar esse momento com o mestre e diz para ele assim: mestre, fiquei sabendo que os homens do templo, os publicanos, os fariseus, estão confabulando para assassiná-lo. Então, mestre, eu gostaria que o senhor me explicasse quais são os nossos inimigos, e já cerrando os punhos, para que eu possa me preparar para enfrentá-los, um a um. E Jesus diz: nossos inimigos, Pedro? Sim, mestre. Esse aprendizado pode demandar tempo. Mas quanto tempo, mestre? O tempo necessário. O tempo necessário demora demais. É muito engraçado, né? O Pedrão é nós, né? Ele tentando dar bronca em Jesus. A gente fica imaginando, interessantíssimo, né? Quantas vezes isso acontece? E Jesus então, com toda a doçura, com toda a sabedoria, responde: Pedro, em verdade te digo que às vezes, no período de 1 hora, podemos ter grandes lições. No que Jesus acaba de falar isso, eles escutam uma vegetação que estava ao lado
da estrada balançar, mexer. Pedro já dá um pulo, já coloca Jesus atrás dele e diz: seu bandido salafrário, saia daí que você vai ter uma lição. Mestre, são os assassinos. E já com os punhos preparados, quando salta de trás da vegetação, André gargalhando, não é? E Pedro fica uma fera com o irmão, né, que estava ali tirando sarro dele, brincando com ele. E então Jesus se vira para Pedro e diz: Pedro, o medo é um adversário corrosivo. Corrói a alma, corrói as oportunidades e a esperança. E aí então os três continuam a caminhar. Mas um tanto à frente, tinha uma pequena elevação ao lado da estrada, um outeiro, um monte. E ali havia um publicano que fazia pregação sobre a Torá. No que ele avista Jesus, Pedro e André, ele começa a xingar, a dar indiretas, usando trechos da Torá, indicando que o demônio estava chegando. Pedro fica uma fera. Se você for homem, desça daí que você vai ver a lição que você vai ter. Jesus então se vira para Pedro e diz: Pedro, qual o maior mandamento? Pedro já murcha. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pedro, a cólera é um carrasco terrível. E aí eles continuam andando. Mais à frente, eles encontram um comerciante muito conhecido de Pedro. Param para conversar, tomar uma água. E aí o comerciante diz para Pedro assim: lembra daquele fulano que era leproso, que o seu mestre curou ele? Lembro. Então, encontrei com ele em Jerusalém, a maldade, né? E ele estava lá falando mal de vocês. Aquele miserável, desgraçado, ingrato. Pedro. Quantas vezes devemos perdoar, Pedro? 70 vezes 7, mestre. Pedro, a dureza de coração é um algoz implacável. E aí, eles continuam a caminhar. E lá na frente, passa numa liteira, carregado por 4 escravos, uma autoridade romana, que abre a cortininha e olha para eles com muito desdém e deboche. Pedro vê aquilo e fica furioso. Aquele homem era manco, era coxo. Então Pedro diz assim: ai, como eu queria ter o poder de cura, para curar esse desgraçado, para ver ele ter que ajoelhar perante o Evangelho. Pedro, a vaidade é um inimigo terrível e cruel. E aí eles vão caminhando. E o Pedro exemplifica a gente muito bem, porque não aprende, não é? É como nós, não aprende. Aí eles chegam na determinada cidade, encontram com os amigos, e Pedro começa a conversar com um dos que estavam ali esperando eles. E esse homem começa a falar do imperador, começa a ofender o imperador, a criticar, e o Pedro entra na pilha. Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, eu não sabia que você conhecia Roma. Não, senhor, nunca estive em Roma. Nossa, mas você fala do imperador com tanta propriedade. Eu achei que você o conhecia. Pedro já baixa a cabeça. Pedro, a maledicência é um carrasco mordaz. Veja, Pedro, você me pediu
uma lista de inimigos. E em menos de 1 hora, defrontamos 5. Pedro, em verdade te digo, que os verdadeiros e únicos inimigos se encontram dentro de nós. Por isso, a única e verdadeira batalha que teremos que travar será dentro de nós mesmos. Por isso, no livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 12, Sede Perfeitos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o meio mais eficaz para se alcançar a felicidade? Qual é a resposta? Um sábio da antiguidade já te disse: homem, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento. E quando realizamos o autoconhecimento guiados pelo livro dos Espíritos, nós descobrimos que a causa de todas as nossas infelicidades, de todos os nossos sofrimentos, qual é? Ou quais são? Os nossos vícios morais. São os nossos vícios morais que causam as nossas dores e os nossos sofrimentos. Muito bem. Então Kardec faz uma pergunta genial. Já que são os vícios que são a causa da nossa infelicidade, se nós nos libertarmos deles, seremos espíritos bem-aventurados. Aí a gente entende por que a gente fala espírito puro. Espírito puro é aquele que não tem vício. Puro de vícios. Então, Kardec pergunta: existe um vício radical? Ou seja, existe um vício que é a raiz de todos os outros? Veja que pergunta genial. Porque se tiver, basta a gente cortar esse, que todos os outros caem. E qual é a resposta do Espírito de Verdade? Já te disse, o egoísmo. O egoísmo é a raiz de todos os vícios, a começar do orgulho, que é o seu filho primogênito e dileto. Então o Espírito de Verdade diz a Kardec: em vão tentais combater os outros vícios, porque enquanto tivermos orgulho e egoísmo, jamais conseguiremos extirpar os outros vícios. Então, qual é a causa do egoísmo? O que alimenta o nosso egoísmo? O materialismo. Como então combater o materialismo? Com o espiritualismo. E neste campo, a doutrina espírita tem um papel primordial. Porque ao tirar o véu, ao desmontar a ilusão e as fantasias do mundo material, nos permite entender o que realmente importa. Nos permite entender que os recursos materiais são maravilhosos, mas eles são instrumentos, jamais finalidade. A doutrina espírita nos permite entender como nos relacionamos de maneira errada com Deus. Normalmente, como se procura Deus? Eu procuro Deus para conseguir um emprego melhor, para trocar de carro, para conseguir comprar casa na praia. Ah, Senhor, se eu conseguir, não é? Ou seja, Deus é o meio, porque a minha finalidade são as conquistas materiais. Então eu não sou espiritualista, muito menos espírita, eu sou materialista. Porque a conquista material é o meu objetivo. Ora, então como pensa um espiritualista ou um espírita? O meu objetivo é Deus. As coisas materiais são ferramentas, são instrumentos de trabalho para que eu possa me aperfeiçoar moralmente
e me aproximar do Pai. Porque como nós nos aproximamos do Pai? Nos libertando dos nossos vícios. Os nossos vícios nos separam do nosso Pai. Então, a próxima ferramenta é a caridade, o trabalho no bem. Há uma história no budismo muito interessante. O nome da história é Buda e o Mendigo. É uma alegoria. Então, como toda alegoria, ela vai ter coisas fantasiosas. Os mestres do Oriente adoram as metáforas. Jesus adorava as metáforas, não é? Então, guardemos esse detalhe para interpretarmos essa história, que terá muita fantasia no meio. Então, o mendigo estava num beco da cidade grande e ele havia guardado 5 pedaços de pães. Ele havia conseguido esses pães e ele foi lá, guardou no cantinho ali que ele dormia. Ele falou, bom, pelo menos por hoje eu tô garantido, se eu não conseguir mais nada, eu não vou passar fome. E dali a pouco ele percebe que o ratinho tinha roubado 2 pães. E aí a hora que ele vê o ratinho fugindo, ele fala para o ratinho, puxa vida, tanta gente para você roubar, você vai roubar de mim. É que o destino determinou que você só pode ter 3 pedaços de pães. Mas quem te disse isso? Por que eu só posso ter 3 pedaços de pães? Ah, isso daí eu não sei. Se você quiser descobrir isso, vai perguntar para Buda. Ele fala, então eu vou. Então ele se prepara e começa a sua jornada para ir até o ashram, o mosteiro onde estava Buda, para perguntar para ele. Então ele começa a viagem, com muita dificuldade, e no final do primeiro dia, ele encontra uma casa que estava num monte ao lado da estrada, uma casa bonita. Então ele resolve pedir abrigo, se ele poderia dormir no estábulo desta casa. Então, os donos da casa o recebem muito bem, diz não, você vai dormir num quarto lá no fundo. E no dia seguinte, deram um belo café da manhã para ele e perguntaram por que ele estava peregrinando. E ele contou a história dele. O casal então disse, então você poderia fazer um favor para a gente? A nossa filha tem 18 anos, ela nunca falou. Será que você poderia perguntar para Buda se ela tem cura, se algum dia ela vai falar? Claro, deixa comigo. Vou fazer a pergunta e volto lhe trazendo a resposta. E aí ele sai, continua a viagem. E aí, o caminho chega num ponto em que ele teria que atravessar algumas montanhas. Quando ele sobe a primeira, ele vê aquela sequência de 4, 5 montanhas, ele fala, meu Deus, que dificuldade que vai ser isso. Nesse instante, aparece um mago com o seu cajado. Pergunta o que ele estava fazendo, ele conta a história dele. O mestre bate o cajado e os dois saem levitando e passam por cima das outras 4 montanhas. Ele desce, se despede do mago. O mago diz a ele assim, já que você vai conversar com Buda, você poderia fazer uma pergunta para mim? Eu vivo há 200 anos e até hoje eu tento me iluminar para acender os céus e não consigo. Você poderia perguntar para ele o porquê? Deixa comigo. Eu vou lá, pergunto e vou te trazer a resposta. Aí ele caminha mais um pouco numa estradinha e já consegue avistar a montanha onde ficava o ashram de Buda. Mas, entre ele e essa montanha, havia um rio caudaloso, com águas, uma correnteza forte. E ele para ali e fala, com a fraqueza que eu estou, como é que eu vou conseguir atravessar isso? Não sei nadar. Nesse instante vem uma tartaruga gigante e pergunta para ele o que ele estava fazendo ali.
Ele conta toda a história dele de novo. E ela fala, fica tranquilo, pode subir no meu casco que eu vou te atravessar. E isso ela faz. Quando chega do lado de lá, ela fala, viu, já que você vai falar para o Buda, adivinha? Você pode levar a minha pergunta para ele? Claro. Olha, eu existo há 300 anos, medito todos os dias e ainda não consegui me iluminar. Será que você poderia perguntar para ele o porquê? Claro, eu vou levar a sua pergunta e volto com a resposta. Muito bem. Sobe a montanha, chega no ashram, é recebido, está ali no salão, as pessoas, o Buda chega, senta e Ananda, o seu principal discípulo, diz àquela assembleia de pessoas que veio consultar Buda, Buda receberá cada um de vocês, mas vocês só poderão fazer 3 perguntas. E agora, gente? Ele fica pensando, meu Deus, quem que eu vou deixar de fora? A menina, coitadinha, 18 anos, não fala. O mago vive há 200 anos. A tartaruga medita todos os dias há mais de 100 anos. E aí, na hora que ele chega para o Buda, ele resolve, eu já estou acostumado a ser mendigo, deixa para lá. Ele vai lá e pergunta as perguntas dos outros. E o Buda responde, a tartaruga, por medo, está apegada ao seu casco. O dia que ela desapegar do seu casco, ela se ilumina. O mago acredita que o seu poder vem do seu cajado, mas na verdade o poder só vem de uma fonte, a fonte universal, Deus. E a menina vai falar, no dia em que ela encontrar o amor da sua vida, que será o seu companheiro para o resto da sua existência. O menino então, muito feliz de poder ajudar aquelas 3 pessoas, sai, encontra com a tartaruga, explica para ela. A tartaruga então se desprende do casco e começa a se elevar. E conforme ela vai se elevando, vai se iluminando, ela diz a ele, no fundo do meu casco, durante décadas, eu coletei pérolas valiosíssimas, fique com elas. Ele vai, entra no casco, pega as pérolas e pronto, estava milionário. Aí ele vai e encontra o mago e explica, olha, você está pegado ao seu cajado, o poder não vem daí, o poder vem de Deus. O dia que você soltar esse cajado, você se ilumina e sobe. O mago então entrega o cajado para ele, se ilumina e se eleva. Agora ele tem o poder do cajado. Então, a sua última missão era o recado para os pais. Ele entra na casa, os pais o recebem com muita alegria, e ele diz assim, Buda disse que a sua filha falará o dia em que ela encontrar o amor da sua vida, e ela viverá com ele, feliz, o resto da sua existência. Nesse instante, a menina desce a escada, para na metade dos degraus e diz, papai, mamãe, esse não é o jovem que esteve aqui semana passada? Então, essa singela metáfora do budismo nos mostra como a caridade abre os nossos horizontes. E aí nós lembramos de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o mais lhe será dado por acréscimo. Então, nós entendemos, e por isso a nossa bandeira, a bandeira da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? Definida lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade é benevolência, ou seja, bondade para com todos. Indulgência
para as imperfeições alheias. O que é indulgência? Não é perdoar, eu nem registro as falhas do outro. Eu nem me ofendo. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o mais fácil, que a gente pratica com muita facilidade, perdão das ofensas. Não é verdade? Ora, mas o perdão, nós entendemos ele de uma forma completamente deturpada. Porque a gente acha que perdão é dizer que o outro fez, ele não precisa acertar. Isso não é perdão, isso é impunidade. Ou então a gente acha que perdão é dizer, mas não foi tão grave assim o que ele fez. Isso não é perdão, isso é injustiça. Ora, o que é perdão então? Perdão é libertação. Aquele que perdoa se liberta. Mas aí a pessoa revoltada ainda diz, mas ele não merece. Mas o perdão não é para quem merece. O perdão é para quem não merece sofrer por aquilo que não fez. O perdão é para mim, não é para o outro. O perdão é para quem perdoa, não é para quem fez o erro. Porque aquele que fez o erro terá que se acertar com a sua consciência. Mas, enquanto eu não perdoo, eu fico preso naquela situação e a minha vida não anda. Lembra daquela história do André Luiz da cerca? O espírito vem e assume a fazenda do pai. Aí um dia ele está no cavalo lá no fundo da propriedade e ele diz assim, puxa, o vizinho não usa aquela terra ali, vou mudar a cerca, vou pegar aquele pedaço ali que ele não está usando, vamos pôr no nosso território. Ele faz isso. O vizinho do lado descobre, sai uma briga, nessa briga sai tiro, um mata o outro, ele desencarna. Chega lá em cima, o mentor fala, você viu a bobagem que você fez? Puxa vida, que coisa. Então agora você vai voltar para arrumar isso. Como? Você vai nascer na família do outro lado. Lembram disso? Aí ele nasce. Adivinha o que ele faz? Quer a terra de volta. Tiro, desencarna. Sobe. Meu Deus do céu, menino, de novo. E aí, você vai arrumar isso. Volta do outro lado. Quando ele está pequenininho, 14 anos, com o cavalinho ali com o pai. Pai, mas essa cerca aqui não está no lugar errado. Menino, para com isso. Nessa 3 encarnações, são quantos anos, gente? 150, 300 anos? Perdidos. Porque ele faz. A hora que ele consegue arrumar tudo, ele volta no ponto que ele estava. Tudo isso para não avançar nada. Por quê? Porque não aprendemos a perdoar. Então, a caridade exercita em nós todas as virtudes. Porque, por exemplo, para fazer caridade, primeira coisa, eu não posso ser egoísta. Se eu for egoísta, eu só estou preocupado comigo. Segundo, para fazer caridade, eu tenho que ser humilde. E humildade vem do latim humus, que significa terra fértil. Por que a humildade é terra fértil? Porque a humildade é a terra na qual todas as sementes de virtude germinarão. Sem terra fértil, as sementes não germinam. E a caridade nos mostra a importância do trabalho no bem. Então, nós lembramos mais uma vez de Chico Xavier, que certa feita caminhava na estrada, indo da cidade de Pedro Leopoldo para a fazenda Modelo, que ficava na área rural dessa cidade, onde ele trabalhava. Ele era funcionário público. E aquele dia ele estava numa situação muito parecida com a do, Eram muitos os problemas,
as dificuldades, inclusive financeiras, também muitas acusações, muitas calúnias. Ele caminhava um tanto quanto introspectivo, meio desanimado. E nesse instante ele vê Emmanuel caminhando ao lado dele. E Emmanuel diz assim: Chico, está vendo aquele lavrador com aquela enxada? Sim, estou vendo. Então, eu vou te contar a história daquela enxada. Certa feita, ela reclamou com o seu dono, com o agricultor, que ela estava cansada de trabalhar. Cada cabeçada que ela dava na terra dura, às vezes ele não tomava cuidado e a sua lâmina pegava numa pedra, ela saía toda machucada. Ela estava cansada disso. E ela disse então que ela não ia mais trabalhar. O agricultor então colocou ela lá no fundo do almoxarifado e deixou ela descansando. No começo ela achou uma maravilha. Depois ela percebeu a sua lâmina começou a enferrujar. Depois todo o seu corpo. E então ela pediu, agoniada, para que o agricultor voltasse a usá-la. E conforme ela foi batendo na terra dura, nas pedras e pedregulhos, a sua lâmina, o seu corpo foi sendo polido e ela se libertou da ferrugem. Chico, nós, seja encarnados ou desencarnados, estamos na mesma condição. Portanto, meu filho, nada melhor do que ser uma enxada na mão do Cristo. Não importa se o terreno é duro ou pedregoso. O que importa é estarmos na mão do Cristo, servindo no bem. A caridade nos traz sentido e propósito de vida. E isso não é só a doutrina espírita que diz. As neurociências já começaram a comprovar os benefícios do trabalho voluntário para o equilíbrio da pessoa, para a reconstrução do seu propósito de vida. Tanto que no Hospital Escola em Harvard, muitos médicos colocam na receita, além dos remédios de depressão, 1 hora de trabalho voluntário por semana. É a descoberta da caridade como a nossa salvação. Mas, se temos como ferramenta o autoconhecimento, que nos leva à causa das nossas aflições e ao programa que precisamos desenvolver para nos libertarmos destas dores e desses sofrimentos. Se temos a caridade, que é justamente este programa, vamos, ao chegar nesse ponto, dizer: sim, sim, Drauzio, tudo isso é muito bonito, mas como é difícil. Porque e os momentos de dor? E os momentos de desafio? E aquele momento que parece que não tem saída? A gente lembra do Chico de novo. E vamos para a nossa terceira ferramenta, a fé. O Chico, quando ainda em Pedro Leopoldo, no começo do seu trabalho, o centro que ele havia fundado na cidade era novo ainda, havia uma reunião de sábado, no final da tarde e comecinho da noite, uma reunião de estudo do Evangelho. Quando acabava essa reunião, eles saíam e iam levar mantimentos para os moradores de rua. Então, havia sábado que o Chico fazia a reunião sozinho. E o Emmanuel dizia: não se preocupe, porque do lado de cá está cheio.
E é fundamental você manter o trabalho, não importa se você está sozinho ou não. Mas, naquele sábado, não faltava pessoas. O que faltava eram os alimentos. Então, a hora que terminou o evangelho, os irmãos que estavam na reunião começaram a se despedir dizendo: Chico, hoje paramos por aqui porque não temos mantimento para distribuir. E o Chico disse: não, como não? Nós temos o alimento mais importante, o alimento do Espírito. Vamos lá levar a nossa solidariedade, o nosso carinho, a nossa atenção e o evangelho. Então eles foram. Chegaram, o lugar era um lugarzinho ali em Pedro Leopoldo, perto de uma ponte sobre um riozinho. E estavam ali então alguns mendigos, alguns moradores de rua. E a hora que ele chega, o povo é sempre muito compreensivo, né? Eles veem que eles estão sem sacolinhas e perguntam: escuta, e os nossos mantimentos? Porque a gente é assim, né? Dá a mão, a gente já quer o braço inteiro. E os nossos mantimentos? E aí o Chico explica que aquela semana não tinha. Aí um dos mendigos começa: isso daí é porque vocês estão pegando o nosso mantimento para vender, pensa que eu não sei? E aí começa aquela confusão, aquele tumulto, né? Até que uma senhora sobe em cima de um tijolo e diz: pode parar, eu conheço o seu Chico é gente fina, é gente boa. Se ele está falando que não tem, é porque não tem. O Chico dá uma respirada, que estava achando que ia apanhar. Nesse instante, ele escuta o freio de um caminhão, se vira, o motorista abaixa o vidro e pergunta: quem que é o seu Chico aí? E ele pensa: pronto, escapei de apanhar dos mendigos, agora vou apanhar do motorista de caminhão. E aí ele diz: sou eu. O motorista desce e diz: olha, eu venho de São Paulo, o doutor fulano de tal, mandou entregar esses mantimentos. O doutor fulano de tal era um rico empresário de São Paulo que o Chico havia atendido, havia consolado, ele havia perdido o filho. Inclusive o Chico psicografou uma mensagem maravilhosa do filho. O empresário saiu profundamente consolado e queria dar dinheiro para o Chico. Veja como é que a gente imagina que são as coisas, né? Que a gente consegue comprar essas coisas com dinheiro, não é? Então, o Chico fala: não, pelo amor de Deus, aqui nós não trabalhamos assim. E o empresário insiste tanto que o Chico fala: olha, então doe alguns mantimentos para a nossa campanha. E aí o empresário exagerado já mandou logo um caminhão inteiro. Então o Chico olhou para o caminhão, olhou para os mendigos e falou: olhem, fiquem à vontade, peguem o que quiserem, só deixem as rodas, porque o motorista precisa voltar para São Paulo. E enquanto os mendigos estão lá fazendo a festa com os mantimentos, o Chico vai conversar com o motorista com uma curiosidade. Qual é a curiosidade, gente? Como é que ele achou o Chico lá? Naquela época não tinha o Waze, né? Não tinha o Google Maps, né? Então como é que fazia, né? Hoje em dia os jovens, você manda ir na padaria da esquina, Waze, senão não sabe dirigir, né? Eu sou da época que tinha o Guia São Paulo, né? Então a gente ficava aquele livrão enorme que tinha que comprar todo ano na banca, né? Uma coisa que não existe mais, né? Banca de jornal. Então, aí você estava lá, né? Seguindo a rua. Aí você chegava, acabava a folha. Esse mapa continua na folha B75. Aí para achar a B75 era uma desgraça. E a gente achava aquilo maravilhoso, né? Eu até falava para o meu pai: nossa, pai, como é que eles conseguem fazer um negócio desse, né? A gente achava maravilhoso. Mas com certeza não devia de ter guia da cidade de Pedro Leopoldo naquela época, né? Então, o motorista chegar no centro
do Chico já foi algo fantástico. Agora, ele conseguir chegar onde o Chico estava. Então o Chico perguntou: como é que você conseguiu me achar? Olha, não foi fácil achar o centro do Senhor. Mas achar onde o Senhor estava foi fácil, porque a hora que eu cheguei no centro, depois de muita dificuldade, tinha um senhor, todo de branco, barba branca. Ele estava na frente do centro. E eu perguntei para ele, ele ensinou direitinho onde o senhor estava. Aliás, foi bom o senhor perguntar, eu já estava esquecendo. Porque ele mandou um abraço para o senhor. Ele disse assim: olha, fala para o Chico que o Bezerra de Menezes mandou um abraço. E o Chico falou assim: tadinho, né? Imagina se eu contasse para ele que ele tinha acabado de conversar com um desencarnado. Então, vejam a providência divina. Se a gente pensar a situação fria e racionalmente, não tinha solução. Como é que você ia imaginar que você ia resolver aquilo? De repente chega um caminhão de mantimento, porque Deus é assim. A natureza, ela é abundante. Não tem miséria na providência divina. A miséria existe porque estamos desconectados. E aí, já que a gente falou do Chico, precisamos lembrar do Divaldo, que conta uma história interessantíssima sobre esse mesmo tema. O Divaldo havia feito uma palestra, acabou a palestra, ele ia para os autógrafos, né? O trabalho dele era muito importante, de vender os livros, vender as fitas de VHS, as fitas de vídeo. E ele estava lá autografando, aquela fila enorme, as pessoas que estavam na fila com muita paciência, né? Afinal, nós espíritas somos muito pacientes, não é? E aí, de repente, ele falou que chega uma mulher, que não pegou fila nada, chegou, parou na frente dele, falou assim: seu Divaldo, pelo amor de Deus, o senhor precisa me dar o dinheiro para pagar essa conta de luz. O Divaldo falou que veio aquele dragão de dentro, né? Ele foi se levantando assim, e falou: agora eu vou botar essa mulher no lugar dela, onde já se viu que atrevimento. Só que a hora que ele levanta, querer falar, aparece Joana de Ângeles. Aí ele já sabia, pronto, lá vem. Meu filho, deu dinheiro para essa senhora. Não vou dar. Meu filho deu dinheiro para essa senhora. Mas isso é um absurdo, isso é injusto. Ela falou: a filha de todo mundo. E onde já se viu? Já pensou, se eu for pagar a conta de luz de todo mundo que vier aqui, como é que eu vou fazer? Meu filho deu dinheiro para essa senhora. Aí ele falou: agora eu vou pegar ela. Bom, irmã, a senhora sabe que eu não tenho dinheiro. A senhora pode revistar meus bolsos. A senhora sabe, eu não tenho nada. Mas e o dinheiro da venda dos livros? Ele falou: agora eu peguei ela. Esse dinheiro, irmã, a senhora sabe muito bem, não é meu, é de Jesus. Pois então, dê o dinheiro de Jesus, porque é Ele que está mandando. É Ele que está mandando? Esta mulher, meu filho, é muito pobre. Ela ficou viúva, tem 4 criancinhas, uma muito pequenina. Eles estão passando fome. E agora, cortaram a luz da casa dela. E o filhinho mais pequenininho morre de medo de escuro. Então, ela reuniu os 4 filhinhos no centro da casa e, de joelhos, fizeram uma oração a Jesus, pedindo socorro. A oração foi tão sincera, veio tanto do coração, que chegou ao conhecimento do Mestre. E Jesus então perguntou: quem é o irmão disponível para poder nos ajudar nessa situação? E você, meu filho, foi escolhido. Então, alegre-se em dar o dinheiro para essa mulher. E aí ele falou assim: bom, se Jesus que está mandando, não posso, né? Então ele diz: mas também não vou ficar por baixo. Ele diz: bom, minha irmã, então já que é Jesus que está mandando, eu vou obedecer. Então, vejam como não há limites para a providência divina. Lá no Livro dos Espíritos, no texto que Kardec coloca para nós as perguntas dele sobre o anjo da guarda e as respostas maravilhosas do Espírito de Verdade.
dizendo: que maravilha seria se vocês soubessem usar a vossa relação com o vosso anjo da guarda, se vocês fossem próximos dele, porque ele sempre é próximo de vocês. Esteja você no leito de dor ou no cárcere, o seu anjo da guarda estará do seu lado, pronto para lhe socorrer. Então, a fé que nos mostra que a providência divina é perfeita e infalível, e que ela é a força que precisamos para vencer os momentos difíceis. Porque o que o Evangelho quer de nós? O Evangelho quer de nós que nós nos tornemos antifrágeis. Explico. Há um clássico da literatura das neurociências chamado Antifrágil. É de um matemático libanês, Nassim Taleb, radicado nos Estados Unidos, professor do curso de engenharia na Universidade de Nova York. E ele escreveu um clássico, Antifrágil. A tese do livro é simples. Ele diz: não existe em nenhum idioma o antônimo de frágil. A gente pensa, tem. Robusto, resiliente, que está na moda. Não é? Ele diz não. Porque veja, o que é algo frágil? É algo que quando encontra uma força contrária, se desorganiza, entra em colapso. Exemplo, uma taça de cristal. Se eu derrubá-la aqui, ela cai no chão, se espatifa, acabou. Taça de cristal. Mas se eu pegar uma taça de plástico, eu posso derrubar, ela não vai se desestruturar, ela não vai quebrar. Mas ela também não vai se tornar melhor. Porque a taça de cristal se tornou pior. A taça de plástico continuou a mesma. O que é então o antifrágil? É aquilo que quando entra em contato com uma força exterior contrário, se torna melhor, se torna mais forte. A capa do livro é o desenho da Hidra de Lerna, um dos monstros que Hércules enfrenta. E um monstro interessante, porque ele tinha várias cabeças. E o Hércules, então, no começo do combate, pega a sua espada e corta uma cabeça. E a hora que ele corta uma cabeça, no lugar daquela cabeça, nascem duas. A Hidra de Lerna era antifrágil. Aí a gente pensa, mas isso só existe na mitologia. Não. Nós temos muito perto de nós o exemplo de algo antifrágil. O nosso sistema imunológico. Quando somos acometidos por uma gripe, ela pode até nos derrubar, nós vamos para a cama. Mas depois que nós nos recuperamos, aquele vírus e vírus próximos a ele, porque o vírus da gripe, o influenza, ele tem muita mutação, né? Mas aquele tipo não consegue mais nos atingir, porque o nosso sistema imunológico está preparado para ele. O nosso sistema muscular, os nossos músculos também são antifrágeis, por isso que a gente faz academia. E se fizer direitinho, fica mais forte. Você vai no primeiro dia, faz sem peso nenhum no aparelho, tira o pino e sofre para fazer. Depois de um tempo já está no primeiro, depois no segundo, no terceiro. A hora que você vê, que beleza, já estou até me exibindo. Né? Aqueles que vão na academia para fazer selfie. Não é? Então, o nosso músculo, ele sofre aquela ação, ele tem rupturas, não é isso? E aí o que ele vai fazer? Ele vai se recuperar. E ao se recuperar, ele se torna mais forte. Essa é a proposta do Evangelho. Nenhuma dificuldade, nenhuma dor nos acomete para nos fazer mal. Tudo que a vida nos traz é para o nosso bem. Dentro da ideia do antifrágil é para nos fortalecer, para nos tornar melhores,
para que possamos avançar na nossa jornada evolutiva, nos libertando dos nossos vícios. É como que nós fôssemos a pedra bruta e aquelas circunstâncias que a vida nos envia é para nos polir. Por isso, há um autor norte-americano do final do século XIX, ele morre em 1910, Mark Twain, escreveu o clássico As Aventuras de Tom Sawyer. E ele falece em 1910 com mais de 70 anos. Durar mais de 70 anos naquela época é como viver 100 anos hoje, não é? E ele escreve duas coisas, um pouquinho antes de morrer, muito interessantes. A primeira: as coisas pelas quais eu mais sofri na minha vida nunca chegaram a acontecer. A segunda: tão breve é a vida, não temos tempo. Não temos tempo para discussões banais, justificativas, tirar satisfações, mágoas e rancores. Só temos tempo para amar. Mas mesmo para amar, é muito pouco tempo. Eu gostaria de encerrar com a história que Emmanuel nos traz na introdução do livro Pontos e Contos, intitulada O Monge Medieval. Havia um monge na Idade Média que trabalhava, que servia num mosteiro, que cuidava de um vilarejo próximo. Esse monge era tido pelos seus companheiros e pelos habitantes daquele vilarejo como um homem santo. Tamanho o seu carinho, a sua dedicação, o seu amor, a sua alegria nos trabalhos de caridade. Mas esse monge, ele tinha um sonho muito interessante. Olha o sonho desse monge. Ele queria ver Jesus. E ele dizia, nem que seja por um minutinho. Um dia, quando ele despertou na sua cela, os quartos nos mosteiros são chamados de cela. Quando ele desperta na sua cela, ele vê que o seu quarto está completamente iluminado. E ele olha ao seu lado, na cadeirinha que tinha do lado da sua cama. Jesus estava lá, sentado. Eu fico pensando, já imaginou uma cena dessa acontecendo conosco? Que emoção a gente iria sentir? Talvez a gente desencarnasse 3 vezes seguidas. E o anjo, então, com toda aquela emoção, vai se ajoelhar para beijar as mãos do Cristo, só que nesse instante toca o sino do mosteiro, indicando que as atividades do dia tinham que começar. Ele então, tomado de profunda angústia, se levanta e vai trabalhar e deixa o mestre lá. Trabalha com o mesmo amor, a mesma dedicação e o mesmo carinho, mas sem aquela alegria efusiva, porque estava um tanto quanto introspectivo, pensando, puxa vida, como eu sou burro. Por que eu tinha que abrir a minha boca para dizer que nem que seja um minutinho? Por que eu já não pedi logo 1 hora inteira? E aí ele trabalhou o dia inteiro, no final, já à noite, a ceia, as últimas orações, a higiene, e aí então ele vai para a sua cela, o seu quarto, que era o último do corredor. Quando ele se aproxima da porta, ele vê um clarão no corredor. Ele entra e Jesus estava lá, sentadinho, na mesma cadeira. Ele então, não perde tempo, se joga de joelhos, começa a beijar as mãos de Jesus e diz assim, Mestre, mas o Senhor me esperou? Se você tivesse ficado, eu teria que ter ido embora. Então, meus irmãos, sabemos sim o endereço de Deus, sabemos sim o endereço de Jesus. O endereço de Jesus, o endereço de Deus é o trabalho no bem, é a caridade, é o amor.
Então, que Deus nosso Pai nos proteja e nos guarde na palma da sua mão. Que tenhamos todos uma semana de muita paz. Um abraço carinhoso a todos. Obrigado e boa noite.